O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará os seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogue por nós, Maria Santíssima, para que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire, nos ajuda a entender, compreender a palavra de Deus para praticar em nosso dia a dia. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê esse entendimento, essa compreensão, para que possamos levar no coração a mensagem da palavra de Deus esse domingo, primeiro domingo da Quaresma. Então, Quaresma, como sabemos, um tempo que nós somos chamados à conversão, com as práticas do jejum, abstinência, a caridade, a oração. É uma preparação para a gente, como Jesus, enfrentar as tentações, para a gente poder vencer o mal. E Jesus é nosso exemplo. Ele não precisava passar pelas tentações, mas ele veio para nos ensinar, para nos dar o exemplo.
Então, a exemplo de Jesus, depois do batismo, o Espírito conduziu, ao deserto, aonde foi tentado. Então, esse é o nosso caminho. Todos nós batizados recebemos o Espírito Santo. Então, não podemos nos iludir que a vida cristã é fácil, é maravilha, é prosperidade, é conforto, é alegria. Não, é provação. Jesus nos mostra isso. Então, depois de 40 dias em jejum, ele teve fome. E o tentador, como sempre é, ele aproveita esse momento de fraqueza e vem com as suas ilusões. E diz a Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então é muito astucioso, Como se Jesus tivesse que provar a ele que é filho de Deus. Mas Jesus recorre às Escrituras e diz: não só de pão vive o homem. Outros evangelistas diz: mas de toda a palavra da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas toda a palavra de Deus. Então, é claro que nós precisamos de pão, nós precisamos das coisas materiais, mas a palavra de Deus está acima de tudo. É ela que nós devemos aprender, dar atenção, fazer com que ela aconteça em nossa vida. Não devemos querer as coisas fáceis, ou seja, nossa vivência da fé, nossa vivência da religião, não pode ser de vir buscar só as coisas materiais, milagres, curas, bênção, resolver os negócios, os relacionamentos, porque se nós viemos só buscar isso, nós estamos deixando o essencial para trás. O que é essencial? A palavra de Deus. Viver da palavra de Deus, praticando os seus ensinamentos. E o demônio, então, leva Jesus também para outra tentação, Apresenta a ele todos os reinos do mundo, e todo o poder, toda a glória desses reinos. Mas faz, e diz que dá a ele se ele o adorar. Se ele se prostrar diante dele e o adorar. E Jesus então responde. A Escritura diz: adorarás somente o Senhor teu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Porque essa tentação é muito comum para nós. Todas elas, mas essa aqui. Para ter o poder, para ter a fama, para ter a glória, os prazeres, a gente às vezes adora a Satanás, Porque adorar significa, além de se prostrar, é se submeter à vontade, à autoridade de quem a gente adora. Então nós devemos nos submeter à autoridade, ao poder de Jesus, de Deus, e não do diabo. Quando é que nós nos submetemos à vontade do diabo? Quando nós enganamos para ter mais lucro, quando nós praticamos a corrupção, quando a gente mente, quando a gente engana, trai, é infiel, para poder
ter o prazer, para poder ter o poder, ou para ter a fama, se prostra diante do demônio, praticando aquilo que é contra os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Então aí a gente está adorando o mal, adorando Satanás. Depois, mais uma tentação que o demônio usa então a Sagrada Escritura, a palavra. Fala para Jesus se atirar, de cima, lá do alto do templo, para que os anjos o amparem, porque a Escritura diz. Mas Jesus, de novo, rebate então com a Escritura. Então é o salmo que nós rezamos hoje, e diz assim. Isso é o demônio que usa essa parte, dizendo: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que a gente pode, às vezes, usar a Escritura como usou o diabo para tentar os outros ou para justificar os nossos erros. Então, nós temos que ter muito cuidado, A interpretação correta das Escrituras é a Igreja, que nos dá, através do magistério, através do catecismo, enfim. Tem partes da Bíblia que são fáceis da gente compreender, praticar, mas tem outras que nós devemos recorrer. O que a Igreja diz? O que os santos doutores da Igreja falaram? Qual é o significado correto? Porque senão a gente acaba adaptando a elas a nossa vontade. E a gente já soube tantas histórias, de irmãos separados que usam a Escritura até para poder cometer adultério e outras coisas. Então, não nos deixemos iludir, pelas astúcias do mal que nos tenta, mas recorramos a Deus. Invoquemos a Deus, como diz São Paulo. Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeus e gregos, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam de fato. Então, nesse tempo da Quaresma, o tempo de invocar a Deus, de nos preparar, nos fortalecer com as práticas da Quaresma para vencermos as tentações e podermos adorar quem devemos adorar, o nosso Deus. Dar a Ele o melhor. Como ouvimos na primeira leitura, o povo de Israel, depois de sair da escravidão, passaram pelo deserto, chegaram na terra prometida, fizeram a colheita e ofereceram as primícias da colheita, ou seja, os primeiros frutos. Ofereceram. Assim Moisés orientou eles, e depois, então, diante do Senhor, te inclinarás em adoração. Ou melhor, depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Então, dar a Deus o melhor, dar a Deus
não o resto, não o que sobra, mas dá as primícias, aquilo que é mais valioso, depois se inclinar, o adorar, porque a Ele devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.